Fala, empreendedor! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Seja bem-vindo a mais um Café com CEO. Hoje, terceiro dia da sequência de 5 dias que eu vou entrevistar CEOs que são referências nos seus negócios e nos seus mercados. Sejam todos muito bem-vindos. O convidado de hoje é Carlos Henrique Siqueira, CEO da Global Group. Vai falar bastante aqui sobre verticalização de negócio. Então, se você não sabe o que é isso, fica aqui com a gente, colado, que você vai aprender. Então, daqui a pouquinho, o Carlos, já conhecido também como Carlão, já estará aqui com a gente. Já vi que ele entrou aqui, a equipe pode colocar ele na live. Dando um resumo, a gente passou por ontem falando com Wagner da Agro 10X, falou bastante sobre a SCP. Anteontem com o Jussiel, que a gente falou sobre cultura. E hoje, Carlão, seja muito bem-vindo ao Café com o CEO. Fala, Mota. Fala, galera. Muito bom dia. E aí, cara, brigadão pelo convite. É uma honra estar aqui. E uma baita responsabilidade falar depois do Wagner e do Jussiel, viu? Putz, os caras deram show. Boa. Eu que agradeço a disponibilidade de estar aqui trocando com a gente, trazendo conteúdo para a audiência. Eu sei que você gosta um pouquinho disso, dessa vida, né? De transferir conhecimento. Então, Carlão, eu queria começar aqui o nosso Café com o CEO, com você se apresentando e contando um pouco da tua origem. Se a tua família é empreendedora, se você é o primeiro empreendedor da família. Se apresenta e conta um pouquinho da tua origem, por favor, Carlão. Beleza. Bom, pessoal, eu sou o Carlos, né? Eu sou CEO da Global Group. Primeiro eu vou contar um pouquinho da minha jornada. O som tá legal aí? Eu coloquei um microfone aqui. Tá bom. Vocês podem ficar mais alto, pode melhorar. Como é que é? Se ficar mais alto, eu acho que pode melhorar, mas tá bom, eu tô ouvindo. Tá, vou tirar aqui, vamos ver se vai melhorar. Então, galera, eu vou contar um pouquinho da minha jornada, né? Até para contextualizar como que eu cheguei na Global Group, né? Eu não venho de uma família de empreendedores, né? Na verdade, eu venho de uma família bastante humilde. Eu me identifiquei bastante com o que o Jussiel falou, né? Na primeira live. Grande parte da minha vida, eu me senti desfavorecido, né? Por vir de uma família humilde. Cara, e hoje eu vejo que isso aí foi um fator determinante de sucesso. Eu consegui criar uma casca muito forte. Eu dou valor muito às coisas, eu criei muita resiliência, né? E isso serviu para moldar os meus valores. Eu lembro do esforço dos meus pais, né? Na sexta série eu fui estudar numa escola profissionalizante e um pouquinho antes, Mota, eu lembro que a minha mãe fez um curso de cabeleireira. Minha mãe trabalhava como serviçal, meu pai ganhava um salário mínimo. E, cara, eu lembro direitinho da minha mãe falando que ela precisava cortar 2 cabelos para eu poder ir para a escola, que eu gastava 2 passagens e levava metade de um biscoito que eu dividia com a minha irmã. Né? Então, assim, eu via a dificuldade de tudo. Eu também comprava tênis uma vez por ano, cara. Tipo, o tênis tinha que durar uma vez, era só para ir para a escola. Eu lembro direitinho, cara, que eu peguei no pé da minha mãe para me dar um tênis laranjado. E assim, a minha mãe não queria me dar esse tênis laranjado de jeito nenhum. E aí, depois que ela, com muito custo, me deu esse tênis laranjado, me bloqueou de entrar na escola com o tênis, porque não fazia parte do uniforme, a cor desse tênis. Cara, foi o primeiro aperto que eu passei na minha vida. Como que falar para minha mãe que não podia entrar na escola com esse tênis. E aí, cara, e aí eu fui desenvolvendo, né? O meu pai é um cara muito dedicado, um cara muito persistente, resiliente. Eu lembro que o meu pai tinha um sonho de entrar numa empresa, numa multinacional, né? Que ele acabou não conseguindo entrar por azar, cara. Azar mesmo. O meu pai teve na porta para entrar 2 vezes e não conseguiu. E aí, eu passei num processo seletivo. Cara, o primeiro processo seletivo comportamental que eu participei, porque eu falo comportamental porque eu era o pior aluno da escola, do curso técnico. Eu não acreditei como que eu passei. A minha irmã sempre foi muito superior em questão de notas e de 100 pessoas,
eu estava entre os 8 selecionados para o estágio e fui o único efetivado. E aí, cara, eu fiquei 2, 3 anos trabalhando de turno nessa empresa, até que um dia eu cheguei na conclusão, falei, cara, isso não é para mim. Não é para mim. Eu tinha alguma coisa que falava, eu precisava complementar minha renda, e entendi que aquilo não era para mim. Até que um dia eu tomei a decisão de abrir meu primeiro negócio. Cara, sem nenhum plano de negócio, sem nenhum business plan, nada, nenhum tipo de estudo. Eu só falei assim, é isso que eu quero abrir. Na verdade, foi a única opção que Isso, eu... você tinha quantos anos, Carlão, nessa época? Cara, isso foi em 2019. Eu tinha Tá. 22 anos, 23 anos, alguma coisa assim. E aí eu abri meu primeiro negócio, né? E aí eu demorei 2, 3 meses, o negócio já atingiu o ponto de equilíbrio. E aí eu falei lá em casa, eu vou largar tudo para me trabalhar, né? Boa. Para me Calma trabalhar aí, no meu segura, negócio. segura aí, segura essa história aí, galera. Vocês estão vendo que aqui só está aquecendo. Clica aqui na setinha aqui embaixo para vocês convidarem mais 10 pessoas a estarem aqui com a gente ouvindo a história do Carlão. E a gente só está começando. Esse foi há 3 anos atrás, 4 anos atrás, né, Carlão? Então, que você 4 empreendeu não, pela primeira vez. 14 anos atrás, né? 14 anos atrás, exatamente. 14 anos atrás, né? E aí, cara, o negócio começou muito pequenininho, assim, pô. é, Eu lembro que eu trabalhava de turno, eu via no Ceasa para buscar a barra de açaí, né? E a gente começou o negócio com eu mais um sócio com R$ 8.000, 4.000 de cada. Eu consegui R$ 4.000 emprestados para minha avó e o meu sócio conseguiu, a mãe dele conseguiu um empréstimo de R$ 4.000 no banco. Aí a gente montou tudo, comprou tudo usado, cara, ainda sobrou R$ 1.000 de capital de giro. E aí, cara, começou o Já do açaí, com R$ 8.000 de investimento, na verdade, 7. E nesse período ainda trabalhava, né? Eu estava dividindo ali, foi muito esforço, cara. Poxa, minha mãe me ajudou muito, meu pai batia açaí pra gente. E às vezes não, por 1 ou 2 anos, eu lembro que eu trabalhava nessa jornada dupla, cara, não é fácil. Não foi fácil. Às vezes eu trabalhava o domingo inteiro para pegar o ônibus lá na própria avenida principal, onde que era a primeira loja, para eu ir trabalhar e passar a madrugada inteira trabalhando ainda. Boa. E aí começou, cara. Até o dia que eu tomei a decisão de sair, que foi um baque para minha família. Falou, poxa, você vai largar a renda, a única renda que você tem garantida para arriscar no negócio? E igual eu falei, o negócio estava empatando e começando a dar um lucrozinho ali, que na minha cabeça era para ser uma renda complementar. E aí foi quando eu saí da Gerdau, né? E fui trabalhar só no varejo, né? Com as lojas. Aí eu abri a segunda loja, abri a terceira loja. E assim, Moto, o negócio fez muito sucesso desde o início. Cara, eu não sabia se era porque a gente fazia tudo com muito amor, né? Com muita dedicação. A gente era pioneiro também numa cidade de 110 mil habitantes. E o negócio começou a dar muito certo. A gente não dava conta de atender as pessoas, né, na loja principal. A gente abriu uma loja, 2 lojas. E depois a gente começou a se incomodar. Como que a gente vai atender mais pessoas, né? E aí, esse incômodo, né, a gente chegou no modelo self-service. Primeiro a gente montou o modelo do cliente se servir, né? A gente falou, pô, se o cara se servir, a gente não vai perder esse tempo todo, porque a gente tinha um tempo de espera de mais ou menos 1 hora nos finais de semana. E aí a gente começou, e o primeiro modelo que a gente formatou não deu muito certo, porque o açaí ficava batido, né, e ficava no freezer. E, e aí depois a gente pensou, pô, isso aí ficou muito pesado, no peso a galera não queria. E aí depois a gente teve a ideia de implantar a máquina soft, né? Que na época foi um caos, cara. A máquina soft era tinha uma barreira muito grande de entrada, porque ela tinha uma imagem muito ruim, né? Todo mundo tinha aquela impressão de máquina de porta de loja, né? Falava de sorvete, cocô de cachorro, aquelas coisas e tal. Mas de onde veio a ideia de trazer essa máquina diferente? Você pesquisava no mercado? Como é que surgiu isso de sair do pote batido para a máquina? Cara, a gente queria dar velocidade no processo. E aí o gargalo era bater o produto, né? E aí a gente já tinha visto. E aí a gente testou o açaí na máquina e deu certo.
né? Aí a gente falou, pô, matamos. Mas quando a gente colocou na loja, a gente enfrentou muito esse preconceito que a galera tinha de tomar o açaí na máquina, porque a máquina ela tinha uma imagem ruim, o sorvete era baratinho, né? Aquela casquinha de R$ 1. O pessoal Aham. lotava de leite, eu tomava leite puro, sabe? Então, assim, a gente tinha que falar com um a um, falar assim, cara, toma. Até chegar no ponto de falar assim, se você não gostar, você não precisa pagar. Até a galera entender que era o mesmo produto, né? Porque a gente tinha Legal. essa pegada de natural e de repente a gente virou a nossa imagem toda pro artificial, que era a imagem que a máquina trazia. E por aí foi. E a gente foi desenhando. E aí até um gatilho, né, que eu falo muito assim, né? Cara, quando você vai empreender, você tem muita energia e pouco conhecimento, né? Isso que me fez mudar o jogo agora, porque hoje, cara, a gente tem muito a ideia de que o que é bom para a gente é bom para os outros. Então, você gosta tanto de um produto, você acha que simplesmente você colocar aquele produto no mercado vai dar certo. E não é bem Sim. assim. E se você fizer o MVP, talvez você consiga achar uma estratégia de convencer as pessoas. Cara, você poupa energia e tempo. A verdade é essa. Boa. E foi isso que Boa. a gente passou. Boa. E aí depois, cara, com 2 anos de a gente batendo ali, até que chegou num ponto que a gente foi muito persistente, né? E falou, cara, agora a gente não tem mais o açaí batido. Ô, Mota, pede a galera para entrar aí. Pede a galera para enviar o aviãozinho aí pra gente bater 100 pessoas aí. Vambora, galera. Vambora, Acelera aqui, galera. ó. Envia pros Vamos dar um amigos aí. spoiler aqui, Carlão, porque o povo ele tem duas coisas. O povo quer ver sangue e o povo quer ver número. Sangue, você viu as outras lives, quer ver tragédia, você contando seus casos de resiliência e número para eles se inspirarem. Então, como é que está o faturamento desse ano? Vamos só dar um teaser aí. Qual é a meta desse ano de faturamento do Global Group? Se você puder abrir. Cara, a Global Group, ela tá na casa de 15 a 20 milhões, né? E assim, vale salientar que a gente tirou muito negócio do papel esse ano. Então, assim, o foco esse ano foi construir negócios e o próximo ano é escalar. Mas eu vou chegar lá. Vamos lá, Mas, vamos com calma, só para a galera se ligar aqui que a gente está falando com empreendedores, todos os empreendedores que estão aqui faturam múltiplos milhões, são referência no mercado deles. Então, de fato, clica aqui no aviãozinho, convida 10 pessoas, vamos bater a marca dos 100. Vamos lá, se bater 100, eu vou dar R$ 1.000 de crédito para comprar ingresso na imersão para quem quiser. Então, e o, e o, se e bater o, 100, eu vou dar R$ 1.000 de crédito, hein? e o curso de CEO? E Vamos dou o liberar curso uma de palhinha CEO para a para quem galera? comprar também. Para quem comprar também, eu dou o curso de CEO. Então, vamos Isso. embora. Boa, Vamos garoto. bater esse 100 aqui, que vai ser a live da premiação. A gente vai Carlão, sortear. Boa, boa, conta lá garoto. Isso aí. então. Continua a história aí. Cara, então, e aí, até que a gente chegou nesse modelo, né, que a galera entendeu que a gente só conseguiu dar velocidade ao processo, né, e a gente conseguiu achar um modelo de negócio interessante. E aí, cara, a gente começou. Cara, só para você ter ideia de grandeza disso aí, a gente saiu, a loja, a gente trabalhava igual doido o dia inteiro e a gente faturava ali R$ 1.800 batendo açaí na mão. Ó, naquela época é diferente de você pegar um segmento de açaí hoje. Naquela época o açaí custava R$ 6. Cara, para você fazer R$ 1.800 fazendo cada potinho a 6, cara, você tem que bater muito É açaí no giro, braço, hein? cara. É É muito. giro. É giro, é giro. E aí, é, cara, de repente a gente já partiu para um faturamento de 8, 9, 10 mil reais dia. A gente chegou a bater R$ 10.000 dia trabalhando muito menos, com máquina, né? E assim, Uhum. a gente reduziu o tempo de espera de 1 hora para no máximo 5 minutos de fila, Uau. né? A gente colocou as embalagens, né? As embalagens descartáveis que a galera girava mais dentro da loja, não precisava de mesa para se sentar, né? Então isso também foi o ganho. E a gente também resolveu um problema que a gente tinha de reclamação. Às vezes o cara falava, eu queria mais fruta, eu queria mais cobertura, eu queria mais. Não, o cara monta do jeito dele, a responsabilidade. A gente transferiu a responsabilidade Você para a colocou o pessoa. cliente no processo de produção, né? Da própria entrega do produto, né? Exatamente. Exatamente, é isso que a gente fez. E aí, cara, depois a gente começou a entender que o nosso modelo era super inovador,
né, em 2013, 2014. E aí a gente conheceu o terceiro sócio. E aí a gente começou a pensar em franquia. Ele já entrou com uma fábrica estruturada, né? E aí, em 2015, a gente começou a desenhar o processo de franquia. Em 2016, a gente abriu a primeira loja franqueada em Belo Horizonte. E aí, a gente lançou 10 lojas, né? Sem taxa de franquia para ganhar um volume, para ganhar nome, né? Para ganhar notoriedade no mercado. E aí depois a gente começou, de fato, vender as primeiras lojas, que a gente falou, pô, validamos o negócio, porque se tem gente comprando, realmente faz sentido, né? E aí, Mota, como qualquer negócio que começa a escalar, começa a vir os problemas, né? Aí a gente começou a crescer um pouco mais rápido, a gente começou a ter problema com máquina soft, né? Que foi o primeiro negócio da verticalização. A gente falou, pô, como é que a gente vai fazer? Essa operação, a expansão, estava toda dependente do nosso único fornecedor que a gente tinha aqui em Belo Horizonte, né? E aí, cara, eu fui para o sul, porque eu vi uma máquina na internet e eu fui para o sul conhecer os equipamentos lá. E aí eu lembro que esse fornecedor de máquina do sul, cara, fez montou um cenário muito foda para me receber, né? Para receber a gente. Montou duas máquinas muito fodas. E aí a gente falou assim, cara, vamos trazer isso para dentro de casa, que aí a gente vai conseguir ditar o nosso ritmo. Que foi o primeiro erro, que foi o primeiro sangue da vida, né? A gente achou que ia resolver um problema e criou um problema muito maior. E aí o que aconteceu? O cara montou uma máquina muito foda e colocou para a gente testar. A gente falou, pô, resolvemos um problema. E aí, cara, a gente colocou dinheiro na frente e comprou 20 máquinas para revender, porque o cara, ele era uma produção, vamos dizer assim, manual, ele dependia de recurso para fabricar. Então a gente colocou o dinheiro na frente e compramos 20 máquinas para revender para os franqueados. Cara, na hora que chegou as 20 máquinas, aí foi um desespero. As máquinas começaram a dar problema assim, na hora que chegava. Nossa. E aí o cara não tinha recurso para vir da manutenção, foi um caos, cara. Foi um caos, assim. E eu precisei de muita inteligência emocional para superar esse momento. Eu Você estava estimo com que eu quantas tomei um lojas nessa prejuízo, época? sem ter recurso, de uns R$ 400 mil. Porque Estava o com cara... quantas lojas nessa época, Carlão? Cara, a gente já estava na fase de umas 40. Caramba. Umas 40 mais. Cara, eu tomei um prejuízo de uns R$ 400 mil. Porque eu tive que ficar custeando manutenção sem ter experiência nenhuma. Gastei uma energia, gastei um tempo, gastei dinheiro, perdi foco, né? E assim, mas ao mesmo tempo foi um aprendizado muito grande. Caro, aprendizado caro esse. Não, caro, mas foi, né? E aí, cara, falei, cheguei no limite, né? Eu falei assim, agora, assim, ou eu largava isso de vez, ou desistia, ou eu ia para cima e tentava resolver esse problema. Assim, sem recurso nenhum, cara, eu comprei 2 passagens para mim e para minha esposa e fui para a China. E aí eu fui para a China, né? Na verdade, eu tinha comprado 2 máquinas de um fornecedor já na China. Foi no peito também, tentando entender como que era o processo de importação. Fiz tudo sozinho. Aí as máquinas já tinham embarcado, mas eu fui para a China conhecer a fábrica. E chegou lá, cara, uma baita recepção. Uma baita recepção. Visitei a feira, né? Aí na feira eu vi muita oportunidade, eu vi muito negócio, eu vi máquina que fazia embalagens. E aí quando eu cheguei, e aí a intenção era depois da feira visitar essa fábrica. Aí foi muito doido, a recepção dos caras lá, sabe? A criação de rapport deles é muito sinistra. O cara me esperou depois da feira, assim, no aeroporto, ele tinha 2 passagens na mão, todas em mandarim, eu não fazia ideia para onde estava indo, cara. Aí eu viajei umas 3 horas de avião, depois eu entrei num carro, cara, mas umas 4 horas de carro, tipo você chegar em Fortaleza e ir para Jericoacoara. 4 horas de carro, falei, desesperado, não tinha internet. Eu falei, aonde que eu tô? E se eu estiver sendo sequestrado, como é que eu vou fazer? Não tinha como mandar a localização para ninguém. E aí, cara, passamos um dia incrível na fábrica. Eles colocaram para a gente uma intérprete que levava a gente para o restaurante, pedia comida para a gente, ela só falava inglês, né?
levava as malas nossas até dentro do quarto, conectava um Wi-Fi no telefone nosso, uma coisa de doido. E aí a gente passou 3 dias assim, cara. Tá indo, pode seguir. Estamos Meu ouvindo. Instagram tem um timer aqui de 45 minutos e a gente já excedeu isso. Mas aqui, aí a gente passou 3 dias, tipo, literalmente de rei, que a gente você esquece a realidade, né? E aí, cara, eu lembro que eu tinha todos os recursos que eu tinha comprado essas 2 máquinas e eu tinha comprado a passagem para ir para a China. Até que chegou lá, no último dia, o chinês virou para mim e falou assim: agora é hora da gente ir aos negócios. Eu falei, putz. Lá vem a conta. A Karen, minha esposa, eu estava sentada assim, ela colocou a mão na cabeça assim, falou, putz, e agora? E aí eu falei com o cara, eu quero uma dessa, uma daquela outra, 3 dessas, 5 dessas. Deu mais ou menos 15 máquinas que davam um container pequeno. Minha esposa fez assim, ó. E agora, cara? Como é que a gente vai pagar isso? Cara, sabe aquele ditado que, tipo assim, dá o passo que Deus dá o chão? A gente voltou, a gente voltou a gente voltou da China e falou assim, e agora? Como é que a gente vai pagar isso? E aí tinha um amigo meu que ia comprar, que estava entrando para a franquia, que ia comprar essas máquinas, né? Ele falou assim, cara, eu preciso que você me pague à vista. Me pague à vista que eu te faço um desconto aqui. Ele falou, mas tá fora do meu planejamento. Eu tava pensando em te pagar. Não, cara, eu preciso que você me ajude e me pague só à vista. Aí o cara foi, me comprou, me pagou a máquina à vista. Eu joguei o dinheiro pro chinês, né? E depois eu fui fazendo corre aqui para pagar o restante das máquinas. E aí começou, cara. Sabe aquele ditado do montinho, montão? Montinho, montão, montinho, montão. Assim, as 2 máquinas que virou 15, 15 que virou 45, 45 que virou 100, 100 que virou 200 e por aí foi, né? E aí, cara, aí eu comecei a me organizar. E aí eu comecei, a gente trouxe essa operação das máquinas para dentro da franquia, a gente começou a organizar isso um pouco melhor, né? Começou a dar ritmo, conseguir ditar o ritmo da expansão, né? Eu sei que eu errei bastante, cara, nesse processo, até porque eu não estava preparado nem psicologicamente para enfrentar essa bronca, Cara, foi meu primeiro desafio, assim, de sangue mesmo, né? Igual você falou. E aí tem gente que não ficou chateado comigo com as tratativas que eu dei, apesar de todo o esforço, né? Apesar de ter dado garantia, mas enfim, seguimos. E aí, cara, quando foi 2019, começo de 18 para 19, a gente tinha implantado as embalagens biodegradáveis na rede. E aí, cara, 2019 ali, a gente. 2018 para 2019, na hora que chegou a alta temporada, a gente já tinha uma rede de 60 e poucas lojas, a gente começou a ter problema com fornecimento. E franqueado em cima, vocês têm que resolver isso, aquilo, não sei o quê. Aí eu lembrei, falei, Certo, né? cara, Tem que resolver mesmo. tem que resolver, tem que resolver. E aí, cara, eu lembro que eu tinha visto na China as máquinas que faziam as embalagens e pensei comigo, cara, dá para fazer, não é tão complexo, né? E aí eu comecei a pesquisar, né, para comprar a máquina e começar a fabricar as embalagens para a rede. E aí, nisso, quando eu comprei a máquina, né, demoramos 1 ano nesse processo de tentar, de conseguir fazer o mesmo formato que a gente já tinha. A gente recebeu a máquina aqui, fiz um baita investimento, né, porque essa máquina não é barata, mais matéria-prima da China, cara, fiz assim, mais uma vez, coloquei todas as fichas no negócio, né, vai no peito, no feeling. Cara, janeiro de 2020, chegou o equipamento aqui. Eu falei, putz, agora é só, tava muito estocado. Eu falei, agora é só nadar. Agora é só cair para dentro. Só para lembrar 2020, né? O que veio, né, em 2020, né? Cara, exatamente. Tem até uma foto no meu Instagram, dia 3 de janeiro, assim, a gente abraçado com o chinês, tinha acabado de montar a loja. E aí, pau, veio a pandemia. Veio a pandemia e a maioria das lojas, as lojas da franquia estão todas posicionadas, a maioria delas, 80% estão posicionadas nos shoppings. 85%, não sei esse número exato não.
E aí o que que aconteceu? O shopping fechou todos. Eu fiquei muito estocado, o capital de giro todo parado, e a gente não sabia o que que ia acontecer, né? E aí, cara, eu falei, putz, aí eu comecei a pensar o que que eu poderia fazer. E aí, ô Mota, nesse período, a gente tinha um planejamento estratégico de ir para São Paulo com a franqueadora. Tanto é que a gente já tinha montado uma fábrica em Sorocaba, né? É, cara, foi um baque muito grande essa pandemia, principalmente por problema financeiro, essas questões de estoque alto, o capital está todo parado. Não foi uma época fácil para mim, né? Eu literalmente, cara, eu fiquei muito mal psicologicamente. E aí eu decidi não ir para São Paulo, porque eu tinha acabado de ter uma filha, eu tive uma filha em dezembro de 2019, era fevereiro, março, era março de 2020. Falei, como é que eu vou para uma cidade nova, né? Sem estrutura nenhuma, já tem casa aqui, é, minha família está aqui, estou próximo dos meus pais, né? A fábrica, os meus, aonde que eu tinha investido meu maior capital estava aqui para arriscar tudo. E aí foi uma decisão, a decisão mais difícil da minha vida até hoje, né? Que é abrir mão do meu cargo da franqueadora. E aí, cara, eu comecei do zero. Primeiro eu saí da franqueadora. E aí eu comecei do zero. Efetivamente, você vendeu sua parte para os sócios? Não, ali eu só saí, eu continuei como sócio. Tá, Mas beleza. eu só saí Saiu da em operação. março, saí da operação e, cara, comecei do zero. Fui vender embalagem, literalmente, né? Eu comprei a primeira cadeira, a gente estava numa garagem de... Era uma oficina mecânica, o cômodo que a gente alugou, onde que a gente fabricava. Uma antiga oficina, né? Não, vai falar que a gente fazia embalagem na oficina é foda, né? E aí, cara, a gente começou vendendo de porta a porta, cara, passava a mão literalmente naquela bisnaguinha de embalagem assim e levava até a lojista para tentar vender. E, Ô, cara, a Carlão, gente nessa começou. empresa de embalagem você é sócio sozinho. Na verdade, hoje a gente tem alguns sócios, né? Mas são Nessa sócios que a época. gente escolheu, um contrato de vesting, né? Partnership, alguma coisa Sim, assim. sim, sim. Mas nessa São época tu montou sozinho a operação e foi tocar a vida. Cara, não, eu já trouxe um sócio para tocar a parte técnica, porque Tá, eu legal. sabia que eu já sabia que essa parte de mecânica aqui no Brasil não tinha mecânico, né? Engenheiro mecânico para essa parte de máquina, né? De manutenção de máquina. Então eu trouxe um sócio de 10% para tocar a operação. Tá. E aí, cara, eu descobri uma demanda reprimida muito grande, uma demanda reprimida. E eu falei, cara, assim, o que o Wagner falou muito ontem, né? A definição do ICP é muito importante. Quando a gente começou a ficar sem embalagem na rede, a gente ficava sem embalagem porque as fábricas, né, que a demanda era muito maior do que a oferta, e as fábricas priorizavam atender às grandes contas, até por força contratual. Os caras iam atender uma rede igual a nossa, de 60 lojas, e ia deixar o McDonald's sem embalagem? Aham, aham. Primeiro, E para eles iam tomar no contextualizar, fio e galera, iam arrumar um baita problema contratual. pandemia Hã? faltou embalagem em todos os segmentos, né? Desde a indústria de bebida, faltou para todo mundo, né? Sim, mas eu não estou nem falando da pandemia. Eu estou falando assim, da alta temporada mesmo. Entendi. A alta temporada, a Já oferta desabastecia? já desabastecia. Caraca. E aí o que acontece? A gente entendeu que assim tinha uma barreira de entrada muito grande. Pequenas e médias redes tinham muita dificuldade de comprar essas embalagens por conta da quantidade mínima, do mínimo de produção. E a gente falou assim, cara, vamos se especializar nisso aqui. E a gente começou, em vez dos caras que estavam buscando as grandes contas, a gente começou nos pequenos. E a Entendi. gente começou a expandir, né? Até, até que chegou num momento, cara, que os canais começaram a conflitar. Né? Conflitar, assim, na seguinte forma. O franqueado não estava satisfeito de eu ser franqueador e estar vendendo para concorrente. E concorrente também não me dava muita abertura porque eu era concorrente deles. Então, assim, não, esse cara está querendo me vender embalagem, mas quem quer saber do meu negócio? Até que eu tomei a decisão de vender, de oferecer para os meus sócios a participação da franqueadora. Entendi. Até questão ética mesmo. Falei assim, cara, eu não estava me sentindo bem.
né? Mesmo não estando na operação, eu não estava sentindo bem de acessar outra rede sendo concorrente dos caras, entendeu? Sim. E aí foi quando eu saí da rede do JAR em dezembro, acho que foi 24 de dezembro de 2020. E aí, cara, foi muito bom para mim. Eu virei uma página. Igual eu falei, foi a decisão mais difícil, mas a mais acertada, né? Porque eu canalizei a minha energia toda num negócio, sabe? Você vira uma página e aquilo ali para mim foi muito bom, foi muito importante, foi um baita aprendizado. E aí, como empreendedor, Mota, eu falei assim, cara, eu consegui, na hora que eu canalizei energia num negócio, eu consegui crescer muito rápido, né? Porque eu evitei muito o erro que eu tinha cometido lá atrás, né? Igual o pessoal mesmo falou na live de segunda-feira, o que acontece com o empreendedor, porque assim, hoje a barreira de entrada para o empreendedorismo é muito baixa, é a mesma coisa do vendedor. O cara não está fazendo nada, o cara pega um dinheiro e fala assim, eu vou empreender. O Sim. cara não tem emprego, ele fala, eu vou vender. Só que ele precisa entender que não é porque a barreira é baixa que é fácil ser bem sucedido. Tanto é que a maioria das empresas quebram. A gente tem esses dados estatisticamente. E a mesma coisa em vendas. Os vendedores que mais performam são os que mais estudam. É um número muito grande. E aí, cara, eu entendi que até para empreender tem muita técnica, né? Igual eu falei, tem um MVP, tem um DRE que você tem que fazer, que é demonstrativo de resultado e exercício. Você tem que saber ali qual que é o seu break-even, né? Que é o ponto de equilíbrio, quanto que você precisa vender para você atingir seu ponto de equilíbrio, e aquilo tem que virar uma meta. Daí Sim. você tem que saber qual que é o payback, o tempo de retorno. Cara, eu vou investir R$ 300.000 num negócio que vai me retornar 1.000 por mês. Cara, eu vou ter que ficar 300 meses para eu atingir. Cara, esse negócio não é bom. Você tem que fazer essas contas. Você tem que fazer pesquisa de mercado, né? Então, eu comecei. E aí, com isso, cara, eu, com menos de um ano, eu atingi o resultado que eu tinha que eu demorei 7 anos para atingir. Uau. Então, ali, estava nos primeiros 4 meses, a gente já recebeu um convite da Globo, cara, para sair no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, porque estava em plena pandemia, a gente numa escala muito grande. Mas não era por necessidade de embalagem, não era por aumento de delivery, não era por nada disso. Até porque as nossas embalagens biodegradáveis de papel não é a mais indicada ainda, né? Não é a melhor embalagem para um delivery. É porque a gente descobriu que tinha um nicho de mercado ali Sim. à disposição. Então a gente cresceu muito rápido. Aí depois a gente saiu no programa da Globo, a gente começou a tomar notoriedade nesse mercado, crescendo. E Muito a gente bom. cresceu bastante nesse período, né? E aí cabe, assim, é uma empresa ainda relativamente nova, né? A gente fez 2 anos de empresa. E, cara, pô, se eu fosse falar que a gente começou 2 anos atrás do zero para faturamento de quase 14, 15 milhões só nessa empresa ano, pô, é um belo resultado, né? Não, é Então é absurdo, né? isso. É absurdo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você migrou, você foi para a embalagem porque a gente falou sobre isso ontem, né? A audição do empreendedor. Você conseguiu ouvir o mercado, entender uma demanda, encontrar um nicho específico que não estava sendo atendido e você entrou no segmento de embalagem. Agora, o que fez você entrar no segmento de açaí lá atrás? Por que você escolheu açaí e não vender coco na praia? Cara, não tem muita. Não foi, para falar a verdade, não foi nem feeling. Foi a oportunidade que eu tive. Tanto é que a primeira loja a gente vendia salgado, vendia pudim, vendia pizza, cone, e o açaí foi se destacando por ser Legal. novidade. É porque tinha que ser, cara. Tinha que ser. Boa. Então, e era um mercado que, pô, acho que a gente teve o privilégio de falar que era um mercado muito novo, era uma aposta e deu certo. Legal? Deu certo. O Boa? açaí veio para ficar. Boa. Hoje você está com Mas, quantas cara, pessoas na equipe, Carlão? hoje a gente tem. A gente chegou próximo de 80, de 100 pessoas. E aí, aquele negócio que vocês falaram, né? O empreendedorismo é bem diferente da bandeira do Brasil, né? É progresso e ordem, né? Primeiro você cresce, depois você organiza. E aí chegou um momento na empresa, né? Até para a gente partir para o próximo nível, que a gente teve que selecionar, cara, quem realmente estava
Aquela analogia da galinha, né, e do porquinho, né? A galinha entra com o ovo e o porquinho com o bacon, né? A galinha está compromissada e o porquinho está É comprometido, isso está aí. com a pele, o skin the game, né? E a gente realmente teve que ficar com as pessoas que realmente estava tava disposta a evoluir para levar a empresa no próximo nível. Mas mesmo assim a gente está com, cara, a gente tem mais de 60 colaboradores. Legal. E aí, E, Mota? Carlão, eu faço Oi. uma pergunta para todo mundo aqui, que é como é que você transfere ou embute o teu sonho na cabeça da tua equipe, para eles poderem ter esse skin in the game? Cara, boa pergunta, viu? Primeiro, você tem que ser muito verdadeiro, sabe? Você tem que ser genuíno naquilo que você fala. Fala e faz, né? Nas suas palavras e nas suas atitudes. A gente é uma empresa relativamente nova, né? Tem 2 anos, mas eu falo que tem gente ali muito comprada comigo, mesmo com o propósito da empresa. E eu acho que assim, sabe? O desafio é você conectar o seu sonho com o sonho das pessoas. Como que você faz isso, cara, na prática? Cara, você tem que mostrar assim, falar assim, pô, você quer ter um carro? Seu sonho é ter um carro? Me ajuda a realizar meu sonho que eu realizo o seu, né? A pessoa começa a enxergar que dentro do seu negócio ela tem a oportunidade de realizar aquele sonho. Então, assim, a gente é uma empresa, eu falo muito isso com a minha equipe, a gente é uma empresa muito mais do que regional, a gente é uma empresa nacional. Então, assim, eu tento trazer meu time para enxergar novos horizontes. Até falando da Juliana, que é meu braço direito, deve estar até na live aí. Eu perguntei para a Juliana outro dia assim, qual que foi o melhor dia na empresa? Ela falou assim, o dia que eu fui para o Seus Clube. Ah, cara, foi Gostei fantástico. da Juliana. Ela falou isso comigo. Mas o que que acontece? Você faz o investimento no colaborador. O Seus Clube custa 17 mil, se eu não estou enganado, ou custava. Sim. Você manda um colaborador para ele viver essa experiência, ele atinge outros níveis, né? Outras camadas de conhecimento. E ela sabe que assim, ela pode sonhar muito mais do que ela sonha e que assim, ela vai atingir aquilo através do resultado dela, né? O resultado dela que ela vai gerar para sua empresa, né? E também nada mais justo do que partnership, sabe, cara? Se a pessoa contribui mesmo, faz a sua empresa multiplicar, pô, cara, você tem que dividir aquele negócio. Você divide para multiplicar, né? Então essa é a política que a gente aplica dentro da empresa. A gente, pô, a partir de qualquer uma pessoa pode ser sócia, né? A partir de 2 anos tem umas regras, tem que entregar acima da média, tem que vestir a camisa mesmo, tem que estar skin the game, tem que estar comprometido mesmo com a empresa, tem que levar resultado a sério. Então, basicamente é isso que a gente faz para trazer as pessoas mesmo para junto. Boa. Eu vou puxar esse gancho aqui, Carlão, que você falou da Juliana, que foi lá na imersão do Sales Club. E eu sei que você é um cara que estuda muito, vai em muitos treinamentos. Conta um pouco aqui como é que é o teu modelo de aprendizagem, o que você tem estudado, porque o Jussiel fala uma parada muito maneira aqui, que eu até anotei, né? Que a receita do sucesso é a fome, né? Inconformismo, conhecimento aplicado e execução. Então, eu queria que a gente focasse no conhecimento. Como que você busca conhecimento para aplicar nos seus negócios? Cara, hoje eu leio bastante, né? Esse é o primeiro ponto, mas é um hábito bem recente. Se eu te falar que a junho de 2021 eu li meu primeiro livro, cara. Eu nunca tinha lido um livro. E o meu primeiro livro foi aquele Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é um belo livro, né? Boa. E aí depois, cara, depois desse livro, eu fui na primeira imersão do Sales Clube. E aí eu já saí de lá e já emendei no livro do Léo, que é uma história muito inspiradora. E depois eu li o livro do Concer, que é um livro muito bom para vendedor, né? Introduz muito no que é a venda, né? Para pessoas que acham que venda é dom, né? Você sabe, você vê que tem muita técnica. E aí depois eu não parei mais. Então o livro é um hábito, né? Podcast também. Cara, eu ouço muito podcast. Onde que eu tô de bobeira, fazendo alguma atividade, eu tô ouvindo podcast. No carro, na academia.
e por aí vai. E o terceiro, né, que eu queria falar, sem jabá, tá? Mas, cara, quando eu fui, os meninos falaram isso, quando eu fui no Sales Club, né, a primeira vez, cara, eu fui com o ego lá em cima. Eu falei, cara, eu vou chegar lá e vou falar que eu faturo R$ 450 mil, que eu saí na Globo e tal. E na primeira conversa eu vi gente falando assim, não, eu faturo 5 milhões por mês, eu faturo 200. Porra, aquilo deu uma massagada no meu ego. E eu falei, como que esses caras fazem isso? E eu entendi que precisava de conhecimento. E a próxima camada de conhecimento estava ali. E aquilo me motivou bastante. Cara, hoje eu me dedico muito a estudo, né? Então, o próprio Sales Club mesmo tem muito conteúdo. Já fiz a universidade, já estudei todos os materiais. Então é isso. E faço outras imersões, né? Eu já fiz o EAG, fiz o Marca Própria agora. Então, e vou me incomodando. E assim, esse network com as pessoas também incomoda bastante. Você vê o que, que a galera está fazendo, o que, que a galera está lendo, né? Você acaba te motivando a ver outras fontes de conhecimento. E como é que tu faz isso para levar para a galera o conhecimento que eu sinto, né? Quando eu estava CEO da Wido Logos, eu ia para um evento e voltava, o time ficava louco, né? Porque a gente vem com um turbilhão de conhecimento A novo e o cabeça vem time está em fervendo. outro nível, né? E aí tu tem que Aham. elevar o time a esse teu nível. O que você faz para transferir o teu conhecimento para a equipe? Ó, primeiro que assim, né? Eu tenho levado a minha equipe para o Sales Club porque assim, você vai montando um batalhão de pessoas que entendem que conhecimento é a chave de tudo. E Legal. essas pessoas começam a promover isso dentro da empresa, a criar essa cultura. Segundo ponto, né? Não sei se você já viu no Instagram, eu coloco muito. Todo dia primeiro a gente faz o clube do livro, a gente distribui os livros. E terceiro, a gente tem universidades corporativas. Tem a do Sales Clube para vendedores e a gente tem uma outra um pouco com mais áreas, né? Então eu monto a trilha de cada colaborador e vou acompanhando a evolução deles, né? Cobrando. Então, assim, e é o que eu falo bastante, sabe? As pessoas que estão lá não são as mesmas que vai levar a empresa no mesmo nível. Pode ser que seja aquele CPF, mas as pessoas precisam evoluir. Então, se as Isso aí. pessoas querem estar na empresa, continuar na empresa, elas precisam se desenvolverem. A gente dá tudo, cara. A gente dá livro, dá universidade corporativa. O cara tem que fazer a parte dele, que é chegar e estudar. Show, show de bola. Carlão, indo aqui para a reta final, indo para as últimas perguntas, mas ainda tem muito conteúdo, galera, então fica ainda aí. Carlão, como é que você mede hoje? Você é o CEO da Global Group, certo? Eu Como que estou você... CEO. Hã? Eu costumo dizer que eu estou CEO. Oh, Eu não, sou essa mesmo é a parte empreendedor. elegante. Não, é sério. Assim, eu sou mesmo empreendedor, sabe? E eu estou em busca assim, de desenvolver ou trazer uma pessoa sempre para estar à frente dos negócios, para eu estar me conectando e buscando novos negócios, né? Então é isso. Mas, Não, mas boa. conclui sua pergunta. Não, boa, boa. É porque agora a moda é essa, né? Eu estou CEO. É claro, né, que você está CEO e sim, você deve procurar, eu até acho, antes de achar um CEO, tem que achar um diretor operacional para ajudar você no dia a dia. Não só você, né? Exatamente. Que a gente está falando para todo mundo. Então, antes de pensar em sair da tua cadeira de fundador, CEO, coloca alguém para ser o diretor operacional, para tocar o bumbo, porque isso é o papel que normalmente os CEOs fundadores fazem. E é muito difícil você transferir isso para um outro CEO do dia para a noite. Eu mesmo demorei 2 anos para fazer essa passagem de bastão e passei para minha diretora operacional, que já era sócia da empresa, que se tornou sócia da empresa, né? Então, não é uma tarefa fácil. Mas a pergunta era mais por você tem várias funções dentro da companhia e eu queria saber como que você mede o sucesso do seu time. Faz reuniões semanais, tem um grande dashboard na parede, OKR, BSC. Como é que você faz para medir o sucesso de cada integrante ou de cada área? Cara, é isso. A gente tem indicador por área, né? E a gente vem monitorando, time comercial principalmente. A gente mede ali no detalhe as atividades e o resultado.
E a gente tem também uma ferramenta que a gente utiliza, né? Que mede a execução de tarefas. E a gente entende que, tipo assim, se a gente se organiza nesse ponto, cria processo, o cara precisa cumprir aquilo ali. Se ele fez, o resultado vem. E aí a gente mede através disso, indicador e essa ferramenta. Ali a gente tem E, um dashboard ali de execução. e essa rotina tem reuniões semanais, reunião de comitê Temos, diária, temos. como é que funciona a rotina? Sim, a gente tem reuniões de líderes, né, a cada 15 dias, a gente faz o SWOT a cada 3 meses, e todo início de semana a gente tem um daily ali. No início da semana a gente bate ali o CRM, quanto que a gente tem projetado para a semana, né? E no final da semana, na sexta-feira, no último horário, a gente valida o resultado que a gente, que a gente, que a gente planejou. Isso com o time comercial, né? Aí a gente tem uma reunião também na segunda tarde de geração de demanda. É o time do marketing. A gente avalia quanto que a gente tem que gerar de resultado no marketing para o time comercial e a gente valida se a gente conseguiu, uma vez a cada semana. E eu tenho uma pessoa que faz um Ops, né? Uma pessoa que mede esses resultados para a gente, mede qual canal está dando mais conversão, o que dá mais resultado. Ele faz ali a ponte entre o time comercial e o marketing. Ele fala assim, pô, se eu tenho aqui a conversão de 10% e a meta do time comercial dessa semana é X, então o time de marketing tem que fazer 10x, né? E ali a gente vai controlando, né? Vai validando. Boa. Ô, Legal, Mota, posso legal. só complementar uma coisinha? Acho que a gente ficou de falar o que era a Global Group, né? A Global Group hoje é uma holding, né, de indústrias, né? A gente está no mercado de produtos, sorvete, a gente está no mercado de embalagens e a gente está no mercado de máquina, né? São três produtos diferentes, mas eles têm sinergia, né? E às vezes o lead é aproveitado para os três negócios. Quem compra a máquina, compra a embalagem, vai precisar da embalagem, precisa de produto. E quem compra produto, pode ser que vai precisar de uma máquina e vai precisar de embalagem. Por aí vai. A gente tenta casar ali e fazer aumentar o ticket. Boa. Hoje, a gente vê muito guru de internet falando aí. Tem gente que fala que você tem que ter o produto para o seu cliente, e tem gente que fala que você tem que ter o cliente para o seu produto, né? Que é o ICP. Eu acredito na verticalização que a gente tem que ter os dois, né? A gente quer crescer vertical, aumentando o mix, e a gente vai centrando em qual que é o ICP, buscando o cliente ideal para aquilo que a gente tem. Mas se a gente aumentar, expandir verticalmente, a gente consegue também fazer upsell e cross-sell, né? Nessas vendas, aumentar o ticket com outros produtos. E a gente tem também dentro do grupo, cara, pode parecer, pô, mas a gente tem uma empresa de tech, né? Uma startup de tecnologia que é um gestor de tarefas que inicialmente a gente, a gente trouxe para resolver os nossos problemas e a ferramenta ficou muito legal e a gente está no mercado hoje. Aí falou assim, pô, cara, mas como que diversifica tanto, né? Apesar da gente acreditar muito no projeto, isso é muito intencional, sabe? O Léo fala muito isso. O que que eu falo? Qual foi a ideia? Todo negócio a gente tem a curva de aprendizado, né? A gente passa um período gastando uma energia muito grande até se aprender sobre o negócio e depois você conseguir a escala dele, né? Mas é intencional. Eu queria muito fazer benchmark nesse mundo de tecnologia. Como que a gente traz essas melhores práticas para o nosso mercado que é de indústria, essa disrupção, essa velocidade, né? Porque assim, a gente vê muita startup crescendo muito rápido, né? E a gente entende que velocidade é diferente de pressa. Total. Velocidade é planejada, né? E como que a gente coloca essa velocidade no nosso negócio para crescer rápido, né? Então a intenção era mesmo inserir nesse mercado para trazer essas melhores práticas desse mundo de startup para dentro dos outros negócios. Show, muito bom. Aí, Carlão, aí eu vou. Pessoal, olha só, Carlão é um empreendedor que eu admiro demais, sei que trabalha pra caramba, então vou fazer uma pergunta pessoal aqui, você responde se quiser ou não. Mas Carlão é casado, acabou de nascer segunda filha, né, Carlão? Isso. Então, Carlão, empreendedor que tem tantos negócios, tem um grupo com vários negócios, com mais de 60 funcionários, fatura múltiplos milhões. Esse empreendedor, ele tira férias? Tem tempo para ficar com a família? Cara, tem que ter.
Tem que ter. E aí, eu vou até linkar com uma pergunta que eu achei que você ia me fazer, que é sobre a agenda do CEO. Né? Não sei se você vai fazer Vai ainda. lá, bora. Mas, cara, eu acho que assim, ó, a primeira coisa, né? Tem que ter. Por mais que esse ano foi bem corrido, a gente não tirou muitas férias, a Ana Luísa acabou de nascer. Então, assim, existe a agenda pessoal e a agenda profissional, né? E aí, cara, eu até anotei umas coisas aqui, ó. Você tem que ter lazer, você tem que fazer atividade física, você tem que ter descanso, leitura, terapia e família. Cara, isso tem que ter na sua rotina. Legal. Cara, eu vou te dar um exemplo, olha só pra você ver. Pouco tempo atrás, eu desleixei um pouco, eu cheguei a 110 quilos, hoje eu tenho 95. Cara, você não tem ideia o que você é trabalhar o dia inteiro com 15 quilos a mais. Cara, você não é produtivo, sabe? Você não tem energia suficiente. Então, assim, você precisa fazer atividade física. Você tem muito mais energia. E aí é balela aqueles caras que falam assim, trabalha enquanto eles dormem. Cara, o descanso é essencial pra você trabalhar em alta performance. Pra você trabalhar psicologicamente bem, você conseguir pensar, né? Lazer você tem que ter também, né? Pô, cara, às vezes você tá no lazer, assim, às vezes por uma hora você desliga, né? Igual agora eu tô jogando tênis, cara, uma vez por semana. Cara, é uma hora que você preocupa ali só em ganhar do adversário. Cara, é muito bom você dar essa desligada, na hora que você volta, você se conecta de novo. Sabe, você dá uma pausa. Legal. Mota, leitura. Cara, o dia que eu vi o Fabrício do iFood falando que ele lê, acho que 50 livros ano, o cara fatura não sei quantos bilhões ano, tem agenda lotada e leitura é prioridade pro cara que já é muito foda. Por que que não é para mim? Isso aí. Cara, Eu tem que deixo uma ser. dica, eu deixo uma dica aqui para a galera. Se você ler 15 páginas por dia, no final do ano você vai ter lido 15 livros, tá? Então, 15 páginas por dia, no final do ano você vai ter lido 15 livros. Já é mais do que a população, 99,999% da população brasileira. Exatamente. Então, assim, você tem que definir na sua vida o que, que as tarefas curva A e não procrastinar essas coisas. Boa. Entendeu? Então, essa agenda pessoal, ela tem que existir. E aí, cara, aí falando, não sei, você me acompanhou, eu mudei recentemente, né? Fiquei bem longe da empresa. E aí, o que que eu tô fazendo? Eu vou na empresa 2 vezes. Mas aí, até com a ajuda do Marcelo Germano, né? Eu fiz a imersão lá do EAG, empresa autogerenciável. Eu comecei a entender que estar na empresa é diferente de estar para a empresa. Você não precisa estar 100% na empresa, você precisa estar para a empresa. Cara, quando eu estava 100% do tempo na empresa, eu não conseguia focar nas coisas. Hoje eu sou muito mais produtivo. O cara bate na sua porta para falar assim: ah, a máquina ali tá. Outro dia eu falei, o cara falou para mim assim: eu tô com uma peça com problema na máquina. Eu falei, putz, tem que resolver logo. E eu peguei a chave do carro e saí correndo para comprar essa peça. Cara, eu gastei 7 horas no meu dia, né? Porque eu fui num lugar longe esperando a peça. E aí, você cria uma cultura ruim no seu time que eles dependem de você para resolver as mínimas coisas. E por incrível que pareça, quando você não está, as pessoas automaticamente tomam essas iniciativas e resolvem as coisas melhor. Sem contar que você dá um pouco mais de autonomia para o cara trabalhar e você faz o que tem que fazer. Você cumpre a sua agenda e você olha para a sua empresa através de indicadores. É o que tem que ser. Porque quando você está dentro da empresa, você consegue, você costuma ir lá, olha os negócios na prática e você esquece de olhar indicador, que é o que realmente faz a diferença, Sim. os números. Então, quando você está fora da empresa, você é obrigado a fazer isso. E aí, cara, eu liberei um espaço absurdo na minha agenda que eu consigo fazer outros compromissos, né? Que eu consigo me conectar, que eu consigo pensar na empresa de uma forma mais estratégica, né? De pensar como crescer e não como resolver os problemas internos. E deixa a galera lá com essa função. Então, não Boa. sei se eu respondi sua pergunta. É Respondeu, isso. respondeu. Tira férias no ano, Tem ainda que não foi tirar, o ano. pô. Tem que Tem que tirar. tirar. Tem que tirar. E, cara, você consegue gerenciar de férias. Eu, assim, igual eu falei, por questões pessoais eu não tirei férias esse ano, porque eu tive uma filha, eu me mudei. Mas quando eu viajei, cara, todas as vezes,
também você consegue tirar 2 horinhas do dia, olhar para os indicadores, resolver os problemas, responder e-mail, cara, tá tranquilo. E é isso. Boa, boa. Carlão, para ir para a final aqui, indicação de um livro que você está lendo agora, o último, ou um livro que mudou a tua trajetória, só não vale o fazer amigos, influenciar pessoas, que o Jussiel falou isso na segunda. E também não vale o 4 disciplinas de execução que o Wagner falou ontem. Um outro. Cara, mas assim, por incrível que pareça, 4 disciplinas de execução é um livro muito bom que eu indico, mas eu tô lendo, cara, e tô achando muito foda esse livro aqui, ó. Tô terminando. O Marcelo Germano que me deu esse livro. Cara, esse livro é muito foda. Ele fala das fases da empresa, sabe? A fase da infância, da juventude e da maturidade. E fala também dos perfis do empreendedor, né? Que é técnico, que é empreendedor e que é gestor. Que aí, cara, isso serve para compor uma sociedade, né? Se você for montar uma sociedade, você tem que pensar nisso, uma pessoa técnica que vai estar no dia a dia, tocando o negócio, uma pessoa empreendedora que vai estar olhando para o futuro e uma gestora que vai cuidar do dia a dia do negócio. Ou então, você tem que se especializar nessas 3 qualidades, né? Pô, você tem que saber um pouco da parte técnica, né? Você tem que pelo menos saber um pouco como que funciona o seu negócio na prática. Você tem que saber gerir o seu negócio e, cara, você tem que olhar para frente também para o mercado, né? Que é a parte do empreendedor. Então, aqui, ó, a dica está aqui, ó. O mito do empreendedor. O mito do empreendedor. Excelente. Esse livro eu não li ainda. Já anotei aqui para eu comprar. Muito bom. Carlão, muito obrigado. Uma coisa. Vale a pena a pessoa ir na imersão agora em dezembro, dia 2, 3 e 4 em São Paulo? Vale a pena? Vale, cara. A imersão foi um divisor de águas na minha vida e na minha carreira. Vale muito a pena. Maravilha. Carlão, muito obrigado, pessoal. Valeu, Mota. Obrigado pelo convite, irmão. Convidado aqui dentro do Café com o CEO. São 5 dias seguidos. Esse foi o 3º dia. O grande Carlos Henrique Siqueira, CEO do Global Group. E eu, Gustavo Mota, CEO do Sales Club. Vou ficando por aqui. Até amanhã, 7h37. Carlão, obrigado. Valeu, obrigado, irmão. Obrigado, galera.